Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma vez esse nosso material Math Enem, solução da questão. Sou o professor Wagner Santos. Vamos a esse nosso exercício, proposto, que é com relação ao nosso material free, material de apoio sobre razão e proporção. Temos o seguinte: boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Essa questão é de razão propriamente dita. Você vai precisar saber divisão na sua essência, tá? Na essência da divisão com vírgula, que é uma ideia muito bem apresentável e que precisa ser determinada nessas questões do Enem. Então fica aqui comigo que nós vamos ver a resolução dessa questão passo a passo. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram tidos os seguintes resultados. Nessa frase aqui, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, nós precisamos de uma razão. Então, a razão de que, professor? A razão total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos. Então, vou dizer que o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos, total, todos os pinos, tá? Para a gente representar essa ideia. O que vai acontecer agora? Agora nós vamos determinar o número de jogadas, O jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas, a quantidade de vezes que ele jogou. Então, nós temos aqui número, vou colocar um N assim, jogadas. Ah, professor, agora eu vou determinar a razão para cada jogador. Esse aqui vai ser o desempenho. Ou seja, o maior desempenho, O maior desempenho, a maior razão aqui nesse caso, vai prevalecer o maior desempenho. Então, a maior razão, vai ter melhor desempenho. Então, vou ter que ter uma característica aqui para definir. Por exemplo, aí eu já vinha, derrubou todos os pinos 50 vezes e em 85 jogadas. Então, eu vou dividir para o jogador 1. Eu vou dizer que seja o J1. Ele derrubou todos os pinos, enquanto é 50 vezes em 85. Então, 50 sobre 85. Professor, eu posso aplicar técnicas aqui de contagem? No caso, simplificação também posso, Pôr 5 aqui, Termina em 5 e 0 é uma regra de divisibilidade básica. Posso dividir por 5, 50. Qual o resultado? 50 dividido por 5, 10. 85 dividido por 5, fica até mais fácil. Eu posso fazer a conta aqui, Um número que multiplica 5, que chegue próximo de 8, não pode passar. Esse número tem que ser o 1. Porque 5 vezes 1 é 5, aí nós temos algo que chamamos de resto. Então, esse resto aqui é 3, desce o 5. Então, o número que multiplica 5, que o resultado é 35, esse número é 7. Então, nós temos 10 sobre 17. Isso aqui é um rascunho, eu posso apagá-lo. Novamente, vamos fazer 10 agora, dividido por 17. Você percebe fielmente que o 17 é maior que o 10.
Aqui nós já entramos dentro de um conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá? Esse conjunto nós vamos precisar representar aqui, como por exemplo 0, que é acrescentar esse 0 aqui. Quando nós fazemos isso, nós acrescentamos aqui um décimo, tá? Vamos para as casas dos décimos. Se precisasse de outro, aí seria centésimos, outro 0 lá. Mas aqui já está tudo ok. Nós vamos somente agora aplicar, né, um número que multiplica 17, que chegue próximo de 100. Vamos verificar, por exemplo, se eu fizer o 17 aqui, o 10, ou aproximar para o 20. Se eu aproximasse para o 20, um 4 seria ideal, né? Não um 5, na verdade. Se eu aumentasse para 20, um 5 seria ideal. Então vamos tentar um 5, porque 17 está mais próximo de 20. 5 vezes 7, 35, vão 3. 1 vezes 5, 5 mais 3, 8. Deu 85. 85 para 100 é 15, então é menor que 17, beleza, fechou. Então aqui vai ser 85, para 100 é 15, então o resto aqui será 15. Então acrescento novamente um 0 aqui, ó. Né? Aqui o resultado foi 5, perdão. O resultado aqui foi 5. Agora eu tenho 150 para 17. 150 para 17. Qual número eu multiplico 17 que o resultado chegue próximo de 150? Se eu pensar novamente, eu vou aproximar para 20. Se eu aproximar esse 17 para 20 aqui, eu posso pensar no 6 vezes 2. 6 vezes 7 dá 140, né? Então, vai 17 vezes 7. Porque eu aproximei para 20, está mais próximo de 20. 20 é fácil de multiplicar, porque 7 vezes 2 é 14, então é 140. Então, o 7 pode ser uma boa opção, né? Porque o 8 vezes 20 vai dar 160, pode passar. Vamos ver aqui, a diferença tem que ser um número menor que 17. É para 150. Então, 7 vezes 7, 49, vão 4. 1 vezes 7, 7 mais 4, 11. Então, 11 para 150 é 31. Então, aqui a gente pode até acrescentar mais um. Porque passou de 17, 31. Vamos tentar o 8. 8 vezes 7, 56. 1, 5. 1 vezes 8, 8. 8 mais 5, 13. Então, 136 para 150, 4, 14. Perfeito. 14 aqui será o resto. Então, aqui, ó, terminamos, né, a conta. O resultado aqui será 8. Então, essa é a razão para o jogador de número 1. Então, o jogador de número 1 ficará com essa razão de 0,58, tá? Vou deixar duas casas, tá ótimo já para a gente comparar. Duas casas já é viável nessas questões apresentadas pelo Enem. Vamos agora no jogador 2. O jogador 2, nós vamos ver que ele diz o seguinte: derruba todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. Então, 40 vezes em 65 jogadas. Observe, 40 em 65, eu posso dividir por 5, fica 8. 65 dividido por 5 é 1 vezes 5, 5, para 6, 1, desce o 5. 3 vezes 5, 15, para 15, nada. Então, 13, 8 sobre 13. Agora eu vou dividir 8 por 13. Então, 8 dividido por 13. Aí é aquele caso, 13 é maior que 8, eu acrescento um 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico 13 que o resultado chegue próximo de 80? Vamos jogar esse 13 aqui para 10. 10, o número que eu multiplico 10 seria 8, só que 8 vai ser já 80 de cara, então 8 não pode ser, porque tem mais 3. Então, eu posso tentar o 7 vezes 3 dá 21. 90 vai passar, eu vou tentar o 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então, 78 aqui, ó, o resto vai ser 2.
Aí eu vou ter que acrescentar um zero. E um número que multiplica 13, que o resultado é próximo de 20, tem que ser o número 1, né? Porque 1 vezes 13 é 13, aí para 20 será 7. Então, aqui nós já temos um resultado, que é 0,61. Esse ganhou, você pode observar, que ganhou do jogador 2, tá? Ganhou do jogador 2. Agora vamos ver o jogador 3, 4 e 5. O jogador 3... Jogador 3, vamos verificar qual é a razão para ele. No jogador 3 nós temos 20 vezes em 65 jogadas. 20 vezes em 65 jogadas. Será por 5, pode simplificar, fica 4. 65 nós já dividimos por 5, o resultado deu 13. Eu posso usar, tá? Sempre bom. Então, 4 dividido para 13, eu vou acrescentar um zero, porque é menor, e um zero e vírgula. Agora, 4 para 13. Eu posso pensar no 3, porque o 3, ó, 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 3 é 3. Então, 39 aqui, o resto será 1. Vou acrescentar um zero. Agora, 10 para 13 não deu, então eu vou acrescentar mais um zero e mais um zero aqui, ó. Então, será 0,3. Aí seria 100. Só que aqui pra gente já interessa só duas casas, já. Então, eu vou ficar com 0,30, né? O 0,3. Vamos ao jogador de número 4. O jogador de número 4, nós vamos verificar novamente o jogador de número 4 e observar, derruba todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas. Então, 30 vezes em 40 jogadas. Em 40 aqui eu posso simplificar por 10, ó. Partir um samurai aqui, ó. E ficar 3 dividido para 4. Quanto que é 3 dividido para 4? Eu vejo que o 4 ele é maior que o 3, então eu acrescento um zero e vírgula. Agora, 30 para 4 é sempre bom usar o 7, vezes 4, 28. Falta quanto para chegar em 30? Faltam 2, desce um zero. Que número eu multiplico 4, que o resultado é 20? Esse número é o 5 e restam nada, então 0,75. Então, nós temos aqui, ó, o jogador 4, ótima pontuação, 0,75, né? Ótimo desempenho nessa razão. Então, quer dizer aqui que se nós fôssemos comparar, né, ele acertou 75%, né? Usando essa ideia de parte todo, né? Usando, né, 75%, 25% ele errou. Isso aqui seria 30%, ele acertou. Vamos aqui agora ao último. Por enquanto, o 4 está ganhando. O último é 48 vezes em 90 jogadas. Então, para o último, nós vamos ficar com 48 vezes em 90 jogadas, né? Jogador número 5 foi 48 vezes em 90 jogadas. Vamos verificar. 48 vezes em 90 jogadas. Já temos números pares aí, consecutivos, né? 48 e 90 é par. Temos também divisores de 6, o 90 divide 3 e divide 6. Então, esse é um divisor de 6. Então, já podemos ampliar. Vamos dividir, então, por 6, tá? Aqui também pode dividir por 6. 48 dividido por 6, o resultado é simplesmente o nosso 8, porque 8 vezes 6 é 48. 90 dividido por 6, nós podemos fazer aqui, ó. 90 dividido por 6. 9 será 1, vezes 6, 6, vão sobrar 3 para 9. Desce esse nosso zero. Qual número multiplica o 6, que o resultado é 30, esse número é 5. Então, nada. Então, nós temos 15. Olha que bacana, 8 dividido para 15. Então, quanto que é 8 dividido para 15? Então, nós vamos efetuar aqui a divisão. Primeiro, já veja aquela ideia, 8 é menor que 15. Então, 0 vai lá para o conjunto dos racionais, e vírgula. 80 para 15, eu posso verificar que o 15 é um número muito bom para se multiplicar por um número par. Porque quando eu multiplico o número 5 por um número par, o resultado sempre será 0.
Você pode definir esse padrão até observando, né? 5 vezes qualquer número par, o resultado sempre será zero, né? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6 é 30. Então, você vai ver que 5 vezes o número par sempre vai ser zero. Então, eu descarto todas as possibilidades do número ímpar aqui, caso essa conta seja exata, né? Seja exata. Então, vamos tentar o número 6. Se eu tentar o 6, eu vou verificar que 6 vezes 5 é 30. 0 vão 3. 1 vezes 6 é 6. Só que mais 3 é 9. Então, passa de 80. Então, eu vou tentar o antes dele. Vou tentar o 5, tá? Porque nesse nosso caso, como o resultado foi 80, 5 vezes 5 é 25, vão 2. 1 vezes 5, 5 é 7. Então, o mais próximo aqui é o 75, tá? Então, essa ideia também é importante. Porque quando eu multiplico por par, né? Igual eu estava falando, o resultado termina em zero. Pode ser que seja uma divisão exata. Mas quando não termina, eu vou tentar sempre o próximo anterior. E vai faltar 5. Eu acrescentaria um zero novamente. Aqui o 15 seria o 3, que sobraria 5 novamente aqui, dava 45. Então, nós ficamos com 0,53 aqui, com duas casas decimais. 0,53. Então, o jogador aqui escolhido é o 4, porque ele obteve uma maior razão, tá? O 4 ele acertou 75 dentro da ideia que foi proposta. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, número 4, na alternativa D, né, de determinado. Importante é entender a questão para que a solução no momento oportuno, né, que estudar é um momento oportuno, traga conhecimento, traga elementos que possam ajudar em outras questões. Vamos voltando aqui. Quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo, né? Estamos nesse projeto Mate Questões Solução, né? Com o material de apoio.